Irmãos e irmãs, era essa mensagem que o apóstolo Paulo apregoava, era essa mensagem que o apóstolo Paulo se entregava. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Gálatas capítulo 6, versículo 14, palavra do Senhor, que nos diz assim. Quem é que está falando nesse texto? É o apóstolo Paulo. E ele está dizendo no versículo 14 da seguinte maneira: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Vamos ler de novo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pai, eis aí a tua palavra, que ora foi lida nesta noite. A minha oração com a tua igreja é que tu fales por mim, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito a ministrar o coração do teu povo, que está presente aqui, que está online e que irá acompanhar mais tarde. Que as bênçãos do Senhor repouse sobre nós, desde agora para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, veja que texto interessante, texto profundo, que colabora com o que nós estamos falando há pelo menos 2 domingos. Estamos falando acerca do processo da escolha de Deus, quando Deus escolhe o homem e a mulher e o capacita então para uma missão. Nós falamos então no domingo passado acerca dos elementos que envolve a missão. Nós falamos sobre o primeiro elemento, que é quem envia para a missão. Nesse caso, o maior versículo da comissão que nós temos já no Novo Testamento é aquele que está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15, onde Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém ou não amém? Esse é o versículo chave da missão no Novo Testamento. Esse é o versículo maior da comissão que nós, não só os discípulos que estavam ouvindo Jesus nessa data feita, mas nós como igreja também dessa era moderna, estamos inclusos nessa comissão e nesse comando dado por Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso é missão. Só que, irmãos e irmãs, nós precisamos entender que missão não é somente o ato de eu pronunciar a palavra de Deus, mas tudo que a igreja do Senhor Jesus faz na terra é missão. Você talvez não sabe, mas antes de você adentrar esse lugar, sentar nessa cadeira limpa, sentar neste lugar, você não sabe, mas teve gente que chegou mais cedo. Teve gente que já ordenou essas cadeiras. Teve gente que já ensaiou as músicas que seriam cantadas. Teve pessoas que durante a semana esteve trabalhando, pensando no reino. Teve pessoas, irmãs e irmãs, fazendo diversas atividades para que agora, nesse momento, nós estivéssemos aqui a ouvir a melhor parte, a palavra de Deus. Amém ou não amém?
Então todas essas ações, embora essas pessoas não fossem enviadas para o campo missionário, não fossem enviadas para a África ou qualquer outra região do planeta, essas pessoas estiveram envolvidas em atos de missão. Tudo que a igreja faz é missionário. Essa oferta aqui depositada no altar, isso é uma ação missionária. Nós precisamos então desvencilhar da nossa mente de que missão só faz aquele que é missionário. Não! Missão é todo ato que a igreja faz. A escola bíblica dominical é uma missão, faz parte da missão. O ensaio de louvor faz parte da missão. Todas as atividades, as reuniões semanais, administrativas, o conselho pastoral, faz parte da missão, porque toda ação que a igreja desempenha é uma missão. Amém ou não amém? Então tudo que você faz quando você ajoelha no teu quarto para orar, você está fazendo uma obra missionária. Quando você louva a Deus no seu quarto, na tua casa, você também está em missão. Por quê, irmãos e irmãs? Porque nós, então, por meio desses atos, estamos, então, atraindo o reino de Deus para a terra. Isso é missão. A igreja do Senhor, a missão da igreja é propagar o reino de Deus. E toda obra que a igreja desempenha é uma obra missionária. Então não se esqueça de ter o entendimento de que missionário não é somente aquele que é consagrado no altar e que é enviado para fora, mas todos nós somos missionários. A diferença entre nós e aqueles que são consagrados no altar é que este tem um ofício de missionário, é diferente. Por quê? Porque ele então vai colocar toda a tua vida para pregar, para fazer qualquer outra coisa de atividade missionária. Isso é um ofício, uma ocupação, uma bênção que ele está recebendo da igreja para então pregar o reino de Deus em qualquer lugar onde ele foi enviado. Só que isso, irmãos e irmãs, não é só ele que faz missão. Eu preciso que vocês entendam isso, que nós entendamos isso nesta noite. Toda obra que a igreja desempenha é uma obra missionária. Amém ou não amém? Entendidos até aqui? Então prossigamos. Falamos também que a missão envolve 4 elementos. O primeiro elemento, então, é quem envia. E quem é que nos envia, irmãos e irmãs? É o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? O Senhor Jesus Cristo, o general dos generais, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e Deus. Amém ou não amém? É Ele quem nos envia, logo é Ele também quem nos capacita. O segundo elemento da missão, portanto, é quem está sendo enviado, logo o missionário. E nós poderíamos falar muitas coisas do missionário. Quem é esse missionário? Conforme na abertura já vos dizia, esse missionário somos nós, que recebemos então Jesus Cristo, a comissão de Jesus Cristo, e nos colocamos como testemunhas fiéis de Jesus na terra. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Segundo elemento, o missionário, quem está sendo enviado. Terceiro elemento é a mensagem. Repete comigo, a mensagem. Não existe missão se não existir uma mensagem, um objetivo. Toda missão tem que ter uma mensagem. E qual é a mensagem da nossa missão como igreja? É exatamente o que está registrado em Marcos 16:15. Pregar o Evangelho. Quarto elemento da missão é o alvo, é o destinatário da missão. E nós vimos que o destinatário da missão
é quem, irmãos e irmãs? De acordo com esse versículo 16:15 de Marcos, toda a criatura. Então esse é o nosso alvo. Quem é o nosso alvo como igreja? É todo aquele que ainda não conhece Jesus Cristo. É todo aquele que ainda não ouviu falar daquele que nos enviou. Quem é que nos enviou à igreja? Jesus Cristo. Só que isso eu estou vos citando a título de relembrarmos o que já falamos. Porque a atenção nossa nesta noite recai sobre o terceiro elemento da missão. Qual o terceiro elemento da missão? A mensagem. Qual é a mensagem, portanto, que nós vamos anunciar? Qual é a mensagem que nós vamos pregar no ato missionário? Qual é a mensagem, conforme dizíamos domingo passado, que estaremos dispostos a morrer por ela? E como nós começamos a falar sobre o apóstolo Paulo, é o próprio apóstolo Paulo que vai nos dar uma pista, vai nos dar um entendimento de qual é a mensagem, irmã Cíntia, irmão Joaldo, que nós precisamos estar disposto a morrer por ela, ou em outras palavras, a mensagem que nós não devemos abrir mão. Agora voltemos os nossos olhos para o versículo que lemos na abertura dessa mensagem. Gálatas capítulo 6. Eu não sei você, eu peço desculpa por isso, mas eu preciso vos dizer que eu sinto a graça de Deus nesta noite nesse lugar. A presença dele é nesse lugar. Ei, mas não creia que a presença dele nesse lugar, porque o presbítero Tiago está te dizendo, mas porque a palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz. Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. E se a palavra está dizendo, eu creio porque é verdade para a minha vida. A igreja aplauda ao Senhor. E é bom, pastor, quando a gente sente graça, porque a gente prega até melhor. A gente sente a graça de Deus, a gente flui melhor. Amém ou não amém? Paulo, quando escreve à igreja que estava na Galácia, aos Gálatas. Agora, vejam vocês que o apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, está enfrentando um problema muito sério quando ele escreve a carta aos Gálatas. Qual é o problema que o apóstolo Paulo está enfrentando quando ele escreve a carta aos Gálatas? O problema, pastor Celso, irmã Sônia, Amanda, é que existia um grupo de judaizantes. Quem era esse grupo? Era o grupo daqueles que recebeu Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Só que, irmão Rubem, esse grupo, ao receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, eles passaram então a pregoar, e acreditavam eles que era necessário voltar à prática da observância da lei. Logo, eles queriam fazer uma junção da lei com a graça revelada em Jesus Cristo. Um dos maiores temas que o apóstolo Paulo está a debater na carta aos Gálatas é lei versus graça de Deus. Era aqueles que tinham recebido Jesus, entenderam que Jesus era o Filho de Deus, que morreu na cruz, aleluias, para pagar os nossos pecados, mas era aqueles também que acreditavam que o povo precisava circuncidar-se, Léo. Que eles precisavam entregar os seus meninos para a circuncisão, porque quem não era circunciso não fazia parte da família de Deus. E dentre esse grupo havia outros grupos que acreditavam que era necessário também observar algumas festas. Festa à lua, ao sol, a observância de alguns dias. Porque acreditavam eles que, por mais que nós recebêssemos Jesus, era necessário, portanto, que a igreja fizesse alguma coisa. E essa coisa era voltar para a observância da lei.
Então Paulo vai enfrentar esse grupo na carta aos Gálatas. Porque, vejam vocês, que quando nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa para alcançar a graça de Deus, nós estamos saindo da graça e estamos entrando no mérito. Aí Paulo vem e fala: ei, pare com isso. Pare com isso. Acontece ao vivo. Pare com isso. Por quê? Porque a graça revelada de Jesus é suficiente para que vocês sejam salvos. Vocês não precisam observar a festa da lua, da estrela, guardar alguns dias da semana para se tornar santo ou mais salvos. A graça de Jesus é suficiente e isso já basta. É esse debate que o apóstolo Paulo está a levantar quando escreve a carta aos Gálatas. Aí ele, em outras palavras, sabe o que o apóstolo está dizendo? Existe um problema quando a gente começa a fazer alguns rituais e achar que nós merecemos a salvação porque fazemos isso. Nós então começamos a nos gloriar em nós mesmos. Veja como eu sou santo. Veja, eu sou salvo. Olha, eu sou salvo porque eu sou santo, porque eu vou à igreja todos os domingos, eu oro às madrugadas, eu faço isso, faço aquilo outro. Logo, se eu faço tais coisas, eu então sou uma pessoa salva. E aí a gente começa a ter um problema. É problema fazer essas coisas, irmãos? Não, é até melhor, é até bom para a nossa vida espiritual. Mas tais coisas não têm o poder de nos tornar salvos, a não ser nos colocar numa condição em que o Espírito dominará muito mais a nossa carne. É muito mais questão de obra do que questão de salvação. Porque a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a tua casa. Essa é a única condição. Mas você tem que fazer um negocinho aqui, mas você tem que fazer um negocinho aqui lá. Não, irmãos, para a salvação é crer no Senhor Jesus. Depois disso, aí tem a manutenção da vida espiritual, é diferente. Eu deixo de fazer tais coisas que são conhecidas na Bíblia como obras da carne, não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo por Jesus. O Espírito dele que habita em mim me constrange ao entendimento de que agora eu sou nova criatura. Amém ou não amém por isso? Então Paulo diz: olha, o problema de vocês voltarem à lei é que vocês poderão correr o risco de gloriar-se em vocês mesmos. Aí Paulo diz, no versículo 14, do capítulo 6, mais longe, gente, é tremendo demais esse texto. Mais longe esteja de mim gloriar-me. Longe esteja de mim eu gloriar. Irmãos e irmãs, venha para cá. O apóstolo Paulo, esse homem que nós estamos falando, ele tinha, pastor Celso, inúmeros motivos para gloriar-se nele mesmo. Inúmeros motivos, irmão Pedro, para ele se achar a última, a última cocada. Ele tinha motivos de sobra para se achar o cara. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo tinha motivo. Veja, nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando de um homem, irmãos e irmãs. Eu vou arriscar em dizer, desculpe se alguns não concordam, mas eu vou arriscar em dizer que depois de Jesus Cristo, é o homem que tem maior relevância na Bíblia Sagrada, é o apóstolo Paulo. É um dos que empreendeu mais obra missionária. É um dos que mais plantou igreja. Plantou igreja em Éfeso, na Galácia, em Colossos, aos Colossenses. Plantou igreja em diversas áreas, irmãs e irmãos. Era o homem
que não era inculto, era um homem letrado, aprendeu nos pés de Gamaliel a filosofia. Era um homem, irmãos e irmãs, que para além de todas essas coisas, ele tinha privilégios nacionais como homem romano. E naquela época, nesta época, que o evangelho de Deus começa a se propagar por meio da igreja primitiva, era a época em que o povo estava sob o domínio do Império Romano. Logo, se você era, portanto, um cidadão romano, você tinha privilégios. Quer ver? Vamos contextualizar isso? Estamos no Brasil, portanto nós somos brasileiros, amém ou não amém? Agora imagine vocês que, de repente, estamos com algumas dificuldades, Deus nos livre disso, e o governo começa a distribuir alguns recursos. Agora, qual é a prioridade da distribuição desses recursos? Para os brasileiros. Agora imagine que dentre os brasileiros haja colombiano, venezuelano, haja diversas nacionalidades. Qual é a prioridade de receber esse recurso? É para o brasileiro ou para ele? Para o brasileiro, sim ou não? Então imagine então que nós estivéssemos talvez no regime militar, sei lá, alguma outra coisa diferente, e alguém de repente, algum soldado que fosse, sei lá, atingir algum cidadão no meio da rua, e esse camarada diz: ei, eu sou brasileiro, portanto, eu preciso ser tratado conforme a lei do Brasil. Esse homem, portanto, tinha privilégios, garantidos por lei, e é exatamente esses privilégios que o apóstolo Paulo tinha. Tanto é que mais tarde, quando ele vai ter alguns problemas, ele diz: ei, eu sou cidadão romano, e como cidadão romano eu preciso então ser julgado conforme a lei romana. Então ele tinha privilégios nacionais, ele podia gloriar-se nele por conta disso. O apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, tinha inúmeros motivos para gloriar-se em mesmo por conta das suas obras. Veja, eu não conheço na Bíblia, no Novo Testamento, ninguém que na ousadia do Espírito subiu quase ao terceiro céu. Alguém que teve uma intimidade, uma experiência tão grande com Deus, irmãos e irmãs, que quando um homem lá de cima, sei lá, vamos dizer, no terceiro andar, estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar, quando dorme na janela e cai de lá, cai morto, o apóstolo Paulo desce, põe a mão sobre ele, e a vida volta para esse rapaz, e o apóstolo: vamos embora de novo, vamos ouvir a palavra de Deus. Era esse homem que tinha uma ousadia como ninguém. Era esse homem que enfrentou os principais sacerdotes da igreja de Jerusalém, enfrentou Pedro, enfrentou Tiago, enfrentou os principais da igreja de Jerusalém. Ele tinha motivos de sobra para gloriar-se em si mesmo. Amém ou não amém? Mas o apóstolo Paulo, ele nunca gloriou em seus conhecimentos e em tantas virtudes e inúmeras pessoas que estavam conhecendo Cristo por meio do seu ministério. Aí ele prossegue no versículo 14, voltemos para lá. Aí ele diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor e Salvador. Vamos de novo? Senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejam bem vocês, e aqui a gente já consegue então descobrir qual é a mensagem da nossa missão. Olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ele diz que não há motivos para gloriar-se nele mesmo, senão, ou seja, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Então em Paulo nós descobrimos
Qual é, portanto, a mensagem da nossa missão? Qual é a mensagem da nossa missão? A cruz. Vamos lá, igreja? Qual é a mensagem da nossa missão? A cruz. A cruz de Cristo. Vamos lá juntos? Qual é a mensagem da nossa missão? A cruz de Cristo. Aí ele diz que ele não vai gloriar-se nele, a não ser na cruz de... Essa é a mensagem da nossa missão. Esse é o fundamento da nossa missão. Agora, observem vocês, que essa cruz que o apóstolo Paulo está a nos falar, ela não é uma qualquer cruz, porque a cruz ela pode pelo menos ter 3 sentidos. A cruz pode ter 3 significados. O primeiro significado é que essa cruz possa então representar o madeiro em que Cristo foi crucificado, a cruz em que Cristo foi pregado. Essa cruz pode representar esse madeiro. Só que esse madeiro, que a Bíblia diz que todo aquele que era pregado no madeiro, ele era amaldiçoado. Então, será que é dessa cruz que o apóstolo Paulo está falando que ele vai se gloriar nessa cruz? Não, não é nessa cruz, na cruz do madeiro. Qual é o segundo significado da cruz que nós podemos encontrar na Bíblia? O segundo significado que podemos encontrar na cruz, pastor Celso, tia Antônia, é a cruz que representa irmã Amanda, irmã Cíntia, é a cruz que representa o fardo, um peso. Não tem, tem pessoas que estão passando problemas, estão passando algumas dificuldades, às vezes com filho, com parente, né? Aí diz, essa cruz aí que Cristo me deu para carregar, é ou não é verdade? Tem gente que fala isso, essa cruz que Cristo me deu para carregar. E na verdade nós vamos encontrar significado e entendimento de que esse sentido também foi usado na Bíblia. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 38. Diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem está falando isso? É Jesus. Logo a cruz também representa, irmãos e irmãs, o fardo, o peso, a nossa própria vida. A cruz também tem esse significado, o significado do fardo, da dor, do luto. Pode significar alguns problemas, algumas dificuldades, porém a cruz também pode representar, esse é o terceiro significado, a cruz também pode representar, irmãos e irmãs, a conquista da salvação. Olha o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz que, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Será que Paulo está falando do primeiro significado? Do segundo, não. O que Paulo está a nos falar, irmãos e irmãs, que a cruz que ele se gloria é na cruz que, aleluias, representa a nossa salvação, aquilo que Cristo fez na cruz, o peso do pecado que foi lançado sobre ele, aleluia, o meu e o teu pecado que foi imputado sobre ele e que ele levou sobre si, tornou-se maldição, e a Bíblia diz, aleluias, que ele adentrou o santuário de Deus e como sacrifício perfeito intercedeu por nós e nos alcançou salvação para sempre. A igreja aplauda ao Senhor.
A cruz que o apóstolo Paulo está dizendo que se gloria nela, irmãos e irmãs, é a mensagem da cruz. É a mensagem que diz que todo homem é pecador e que merece e precisa de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É a mensagem do Evangelho que representa boas novas, novidade. Quais são as boas novas? Ei, você não está fadado a morrer, você não precisa morrer. Por quê? Porque alguém chamado Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias, o Filho de Deus, aquele que Isaías profetizou, o menino se nos nasceu e o filho nos deu, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco, e verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e fomos curados. É esse Jesus, é a cruz desse Jesus que é o fundamento da nossa missão. Tira a cruz da Bíblia e a Bíblia perde o sentido. Mas presbítero Tiago, no Antigo Testamento não tinha a cruz de Jesus, não tinha Jesus Cristo sendo falado, mas tira a cruz da Bíblia que o Antigo Testamento perde sentido. Todos os sacrifícios, oh meu Deus do céu, todo o ritual que todo sacerdote, uma vez por ano, precisava matar um animal e apresentar no santuário de Deus, todos os animais que eram mortos e o seu sangue aspergido sobre o altar, o sangue do cordeiro que os hebreus tiveram que matar na noite que saíram do Egito, irmãos e irmãs, e que aspergiu sobre os umbrais da terra, da sua casa, da sua porta, aquilo representava a cruz de Cristo. Toda a antiga aliança e todo o Novo Testamento está fundamentada na cruz de Cristo. Quando Adão e Eva saiu do Éden, pastor Celso, Deus lhes fez uma promessa, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Paulo, ao escrever, glória a Deus nas alturas, e Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele diz: na plenitude do tempo, Deus nos enviou Jesus. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que ele, falando de Jesus, é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, e verdadeiramente ele entrou no santuário de Deus. Psiuei, você não precisa mais uma vez por ano entrar no Santo do Santo, porque Jesus já pagou o preço pela tua vida. E a igreja aplauda ao Senhor. Não há razão, não há nenhuma outra razão para nós nos gloriarmos a não ser na cruz de Jesus. Não a cruz que representa a maldição, não a cruz que representa o fardo, mas a cruz, a mensagem que a cruz nos traz, que todo pecador precisa de salvação, e a salvação lhe é oferecida gratuitamente por Jesus. Todos nós merecíamos a morte, todos nós merecíamos a condenação, mas alguém disse: Pai, eu pagarei o preço por eles. Irmãos e irmãs, era essa mensagem que o apóstolo Paulo apregoava, era essa mensagem que o apóstolo Paulo se entregava. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
era o tema que alimentava a sua alma, logo deve ser o tema que alimenta a alma da igreja desse dia. É verdade que a mensagem da cruz tem sumido de muitos púlpitos de igreja aí, mas nós estamos aqui dizendo que a mensagem da cruz de Cristo é o fundamento da nossa mensagem. É o motivo pelo qual, vamos dizer igual a Paulo em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a mensagem, irmãos e irmãs, que fundamenta a nossa mensagem. Essa mensagem que transforma a vida do homem.